Olá, amigos do Eu Vou Passar. Meu nome é Kilvia Mesquita e nós vamos continuar com a disciplina de macroeconomia ou de economia para o concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Vocês lembram do vídeo anterior? Nós falamos sobre a introdução, a origem da palavra economia, nós falamos sobre o seu objeto de estudo e qual é o foco para o nosso concurso da Receita Federal, que é a macroeconomia. No segundo vídeo, nós vamos tratar ainda de temas de introdução de economia, mas que são importantes para o conhecimento ou entendimento de temas importantes dos próximos vídeos. Agora, nós vamos tratar dos chamados fatores de produção. Bom, os fatores de produção são chamados os elementos importantes para que bens e serviços possam ser produzidos na economia. Para que tudo que é produzido na economia necessita da utilização dos chamados fatores de produção, que são 5: terra, capital, trabalho, tecnologia e capacidade empresarial. O fator terra, que nós vamos representar aqui pela letra L, tudo que é produzido na economia necessita de terra. O que seria terra, Kilvia? Terra são as instalações físicas, o espaço na localidade, no estado, no município, que você vai utilizar para prestar determinado bem ou para produzir determinado bem ou prestar determinado serviço. Isso significa que tudo que é produzido vai ter que ser pago. Tudo que for produzido e utilizar o fator terra terá que ser pago. Ou seja, para utilizar o fator terra, você tem que remunerar esse fator. A remuneração do fator terra chama-se aluguéis. Ou seja, sempre que você utilizar o fator terra, você vai pagar aluguel. E aí vem a pergunta crucial de todos os alunos. Mas, Kilvia, digamos que eu queira abrir meu próprio negócio e o prédio seja meu. Eu não vou pagar aluguel porque o prédio é meu. Isso significa que é um fator de produção que não será remunerado. Está certo? Não, isso não está certo. Sempre que você utilizar o fator terra, você terá que remunerar para utilizar. Ou seja, o aluguel que você não vai pagar, que você estará utilizando a sua instalação, será o custo de oportunidade. Você deixará de receber aluguel se estivesse cedendo, ou alugando, ou locando o seu imóvel. Se você deixou de receber via custo de oportunidade, é como se você estivesse remunerando essa terra. Também, reservas naturais estariam incluídas no fator terra, ok? O segundo fator de produção importante é o chamado capital e nós representaremos pela letra K. O capital, a remuneração desse fator é juros. Eu gostaria de salientar nesse momento que nós estamos falando, por mais que estejamos falando de economia, o fator terra, o fator capital que nós estamos utilizando e tem remuneração juros, não é capital financeiro. Esse capital é um capital chamado de físico ou fixo lá na contabilidade. Eu gostaria de que vocês voltassem à memória o termo capital fixo. Ora, capital fixo para a contabilidade, máquinas e equipamentos. Então, sempre que o empresário vai prestar um novo serviço, ele necessita de instalações, necessita de maquinário. E para comprar ou adquirir esse maquinário, ele vai fazer financiamentos e vai pagar por esse fator capital juros, ou seja, é a remuneração desse segundo fator de produção. Vou lembrar o seguinte, o fator é produtivo, esse não é capital financeiro, ok? O terceiro fator de produção importante, vamos representar pela letra W, é o fator trabalho. O fator trabalho é a mão de obra utilizada na produção de bens e serviços na economia. E para que você utilize o fator trabalho, você vai ter que remunerá-lo. Ora, a remuneração do fator trabalho é salário. Imagine que você trabalha o mês inteiro e no final do mês o seu empregador ou o seu patrão vai lhe pagar, vai lhe remunerar o seu sacrifício do mês inteiro com um cacho de bananas. O que você faria? Você devolveria. Por quê? Porque banana não é a remuneração do fator trabalho. Sempre que a mão de obra for utilizada, ela vai ser paga com a remuneração salários. Bom, para a maioria dos economistas clássicos, os 3 primeiros fatores de produção eles bastariam, só que houve um desmembramento de alguns deles e os novos economistas, a economia atualmente já aceita mais 2 novos fatores de produção, que seriam a tecnologia e a capacidade empresarial. Bom, se a questão da ESAF vier tratando apenas de terra, capital e trabalho, aceite a resposta como verdadeira, dependendo de como o quesito vai
tratar o assunto, ok? Mas se ainda assim ele falar de tecnologia e capacidade empresarial, o quesito continua correto. O fator tecnologia tem como remuneração royalties. Ora, imagine o seguinte: imagine que hoje fosse descoberto um remédio para a cura da AIDS. Ora, um remédio para a cura da AIDS ou uma droga que curasse tal doença, no mínimo ela foi pesquisada, ela tem sido pesquisada há no mínimo 15 anos e milhões de dólares já foram gastos em pesquisas para a realização dessa descoberta. Ora, para que os laboratórios estivessem investindo bilhões e bilhões de dólares, para que os pesquisadores, para que os cientistas estudassem anos e anos a fio, única e exclusivamente para a solução dessa moléstia, e hoje em dia fosse descoberto a cura, é importante que fosse remunerada essa tecnologia, esse tempo gasto para a utilização de um bem para toda a humanidade. Ou seja, a remuneração do fator tecnologia chama-se royalties. Ou seja, novas tecnologias, avanços tecnológicos, eles são bem-vindos no processo produtivo desde que sejam remunerados. E a remuneração da tecnologia é royalties. Gostaria também de fazer agora um lembrete de que publicação científica, também a produção de livros, todo o material de produção científica, também é considerado por nós como tecnologia e deve ser remunerado. Vou abrir aqui um parêntese, já que você está estudando muitas disciplinas para esse concurso, para trazer à tona um artigo da Constituição Federal, lembrando lá de direito administrativo, direito constitucional para a sua prova. Ora, lá a Constituição Federal, no seu artigo 5º, lá no inciso 29, vai trazer a seguinte consideração: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção a criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Ou seja, a Constituição, a Carta Maior Brasileira, contempla no seu artigo 5º a existência do pagamento ou da remuneração de royalties, fruto do fator de produção tecnologia. O último fator de produção que nós vamos estudar agora, ou vamos conversar a respeito, é capacidade empresarial. Ou seja, a remuneração da capacidade empresarial será lucros ou prejuízos. Mas, Kilvia, o que seria capacidade empresarial? Capacidade empresarial é o gerente ou os gerentes ou as pessoas ou o administrador central responsável por combinar todos os fatores de produção e oferecer no mercado todos os bens e serviços de que dispomos. Uma boa combinação de todos os fatores significa lucro como remuneração dessa capacidade empresarial. Uma não tão boa combinação de fatores, você teria prejuízos. Então, esses são os 5 fatores de produção. Gostaria de lembrar que tecnologia seria um desmembramento do fator de capital e capacidade empresarial um desmembramento do fator trabalho. Ainda assim, nós vamos considerar 5 fatores de produção, ok? Bom, eu gostaria agora, de maneira muito rudimentar, muito primária, explicar por que alguns países são desenvolvidos e outros não são desenvolvidos. Seria uma noção de comércio exterior ou comércio internacional. Veja bem, quando você for estudar comércio internacional para esse concurso, essa é só uma ideia rudimentar. É só para ficar o entendimento mais claro, de maneira que você entenda rapidamente o conceito. Imagine o seguinte, imagine um país como o Japão. O Japão, ele vai ter todos os fatores de produção para exercer suas atividades econômicas. O Japão tem terra? Tem, pouca terra. O Japão tem capital? Tem, bastante capital. O Japão tem trabalho, mão de obra qualificada? Sim, o Japão tem mão de obra qualificada. O Japão tem tecnologia? Sim, tecnologia de ponta. Tem quem saiba combinar esses fatores com excelência? Tem. Quem o Japão é no mercado internacional? O Japão é uma potência. Vamos pensar agora em outro ponto. Pense, por exemplo, em algum país da África, como Moçambique, por exemplo. Moçambique tem terra? Tem terra. Tem capital? Não, não tem capital. Ou muito pouco capital.
Tem trabalho, mão de obra qualificada? Não, não tem mão de obra qualificada. Tem tecnologia? Não tem tecnologia. Tem alguém que saiba combinar esse pouca quantidade de fatores ou pouca quantidade de recursos? Também não. O que nós teríamos como resultado? Um país extremamente pobre no cenário mundial, ok? Vou lembrar, isso aqui é uma ideia para que você entenda como os fatores de produção, eles se processam no comportamento, no desempenho da economia, ok? Uma outra coisa importante é a resolução dos chamados problemas econômicos fundamentais. Ou seja, não basta termos fatores de produção, é preciso que, para que os bens e os serviços sejam prestados, tanto num país, como no seu bairro, como no seu país, como no seu estado, ou como no mundo, é preciso que problemas econômicos sejam resolvidos. Eu vou pensar na parte microeconômica e depois vamos passar para o lado macroeconômico. Imagine o seguinte: você pediu demissão do seu emprego enquanto estuda, resolveu pegar a rescisão e vai abrir um negócio. A primeira coisa quando você receber o seu dinheiro vai ser o que produzir, tá certo? O que produzir? O que você vai produzir? Você vai entrar no mercado para produzir o quê? Você vai abrir uma confecção? Vai produzir camisas? Tudo bem, então seu primeiro problema já estaria resolvido. Basta agora resolver o segundo problema. Como você vai produzir? Que tipo de mão de obra você precisa? Que tipo de capital? Quais são os tipos de máquinas? Quais os tipos de máquina de costura? De máquinas de corte? Como isso vai ser produzido? Qual tipo de profissional você precisa? Quem é a sua mão de obra? O que para você seria mão de obra qualificada? Então esse seria o segundo problema econômico fundamental a ser resolvido. Como produzir? O terceiro problema econômico fundamental seria para quem produzir. Tudo bem, você vai abrir uma confecção, você já sabe o tipo de máquinas e o tipo de pessoas que você precisa. Você já sabe a tecnologia que vai utilizar. Agora resta saber quem é o seu público-alvo. São crianças? É moda infantil? É moda jovem? É moda masculina? Que tipo de bem será produzido pela sua empresa? A partir da combinação e da resolução desses problemas econômicos e da combinação de fatores de produção, no final você obterá lucro ou prejuízo. Imagine o seguinte: os três problemas econômicos fundamentais, eles estão resolvidos agora numa versão microeconômica, pensando nos países e na vantagem competitiva ou comparativa que eles têm para entrar no comércio internacional. Um país como o Brasil, ele deveria produzir o quê? Em que quantidade? Nós temos terra em abundância, terra produtiva. Então, o que nós deveríamos produzir? E aí, o Brasil se insere no comércio internacional com produção de grãos, de commodities. Isso é super importante porque nós definimos o que produzir, o que seríamos produtivos dentro do comércio internacional, dentro do mercado mundial. Bom, a segunda coisa seria como produzir, qual tipo de máquinas, qual tipo de equipamentos, qual tipo de capital utilizado. E a terceira grande pergunta é para quem produzir. Que país captaria essa nossa produção? Quem seriam os nossos compradores? Como nós alcançaríamos de maneira competitiva, a preços competitivos, esses nossos parceiros comerciais? Bom, então, na resolução de três problemas econômicos fundamentais, nós temos exatamente isso. Quem é desenvolvido, quem não é desenvolvido, o que produzir, como é que eu vou competir no mercado globalizado e como eu conseguirei me inserir, dado que eu conheço os meus fatores e como alocar perfeitamente esses fatores. Bom, meus amigos, eu gostaria de finalizar essa parte introdutória de economia e lembrar que a partir da próxima aula nós trataremos do assunto contabilidade nacional. Espero que tenha ficado alguns conceitos bem sedimentados na mente de vocês. Bom estudo e até a próxima. Tchau.